Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o estudo número 13 do o estudo Ouvindo a Voz de Deus, que fala sobre o juízo. Então, é um tema que muitas pessoas têm dificuldade, têm medo até sobre o tema. Por quê? Porque na Bíblia fala que vai ter um juízo e Deus ele vai julgar as pessoas se eles fizeram o que é certo ou fizeram o que é errado. Agora, quando vai acontecer esse juízo? Como vai ser esse juízo? Como que vai proceder esse juízo? Quem que está sendo julgado? Quem que é o réu? Quem que é o acusador? Quem que é o promotor? Quem que é o defensor, o advogado de defesa? Quem que é o juiz? Então a gente precisa entender isso na Bíblia, que as pessoas têm grande dificuldade de entender. E como que nós vamos fazer para ser absolvidos nesse juízo? E o que vai acontecer com o que vai ser condenado? Então, isso a Bíblia mostra como que nós devemos fazer. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus para a gente entender isso. Então, na Bíblia mostra que existe um período de 2.300 tardes e manhãs, né? Então, aí traduzindo isso para uma linguagem profética, linguagem bíblica, 2.300 tardes e manhã é igual a 2.300 dias, certo? Então, 2.300 dias. Mas por que isso? É porque é quando vai ser purificado o santuário de Deus. E quando é que começa esse juízo, esses dias, as 2.300 tardes, os 2.300 dias, que 2.300 dias profeticamente é igual a 2.300 anos. Então, quando é que começa esses 2.300 anos? Aí na Bíblia mostra, é escrito, né? No livro de Esdras, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse e vários outros livros, mas principalmente no livro de Esdras, mostrando que vai começar os 2.300 anos no ano 457 a.C., quando Jerusalém o rei Ciro fez o decreto junto com o rei Artaxerxes e o rei Dário da época dos Medos e dos Persas, quando o povo de Israel foi levado cativo e ficou lá 70 anos, ficou muito tempo preso lá. Então, durante esse tempo, nesse tempo que eles ficaram presos, eles estavam sempre, Deus estava com o povo de Israel, falando que o muro, que a Jerusalém ia voltar a funcionar. E quando começou isso? No ano 457, que o Ciro fez o decreto, que já está nos livros históricos, que tem na palavra de Deus, e começou a construção. Então, no ano 457, começou os 2.300 anos proféticos da palavra de Deus. E ele se estendeu. E o interessante é que tem várias profecias que se intercalam nesses 2.300 anos. Entre eles tem uma profecia que fala das 70 semanas. 70 semanas que está no livro de Daniel, se eu não me engano. No livro de Daniel, falando que quando findar as 70 semanas, acabou o tempo de salvação para o povo israelita, o povo judeu. Até 70 semanas fala sobre isso, mostra que há salvação para o povo de Israel como nação. E quando começou as 70 semanas? Na mesma data que começou os 2.300 anos, no ano 457. E quando terminou essas 70 semanas? No ano 34, da morte de Cristo e da morte de Estevão. Então ali finalizou as 70 semanas. 70 semanas são 1 vezes 7, dá 490 anos. 490 anos desde o começo de 457 até o ano 34, na morte de Cristo. E na profecia fala que no meio dessa semana o ungido ia ser morto. Quem é o ungido de Deus? Jesus. Então, na metade da semana, o ungido foi morto. A gente vai falar sobre isso na Bíblia. E Jesus morreu no meio da semana. E depois finalizou com a morte de Estevão, que começou a perseguição dos cristãos. Estevão foi morto por Saulo. Depois ele se transformou o apóstolo dos gentios. Então Deus nunca tem coisas erradas com Deus. Ele deixa tudo planejadinho. Aonde
findou para o povo judeu, começou para os gentios, já tinha um apóstolo dos gentios ali. Então ali finalizou os 490 anos, que 70 vezes 7, 490 dias. 490 dias como profecia, 490 anos. Então no ano 34. Agora, vamos lá. 2.300 menos 490 dá 1.810. Então, de 34 mais 1.810, ele vai dar a data de 1844, certo? Agora falta o dia e o mês para a purificação do santuário. Bom, no tempo da expiação, ela acontecia no dia 14 do mês Tishir, que era o mês sétimo. Então, se você pegar do calendário hebraico e traduzir para o gregoriano dos nossos dias, a gente vai entender que o mês era assim, da metade da quinzena de cada mês era o mês deles, o mês Abib, o Takar, né, e o Tishir, que a gente está comentando. Então, como do dia 22 caiu na segunda quinzena, então era mês de setembro e outubro, então caiu para outubro, no dia 22 de outubro, certo? Dia 22 de outubro, por quê? 14 do mês Tishir, para o gregoriano, cai no dia 22 do mês de outubro. Então, 22 de outubro de 1844, findou os 2.300 anos. O que aconteceu quando findou? Começou o juízo. Mas qual juízo? O investigativo, começando pelos mortos, como nós vamos citar agora na palavra de Deus. Então, preste atenção que a gente vai continuar agora os estudos. Tive que fazer esse resumão para vocês acompanharem na palavra de Deus como que vai ser, certo? Então, findou, mas foi purificado como? Então, agora nós vamos adentrar na palavra de Deus para você entender que em 22 de outubro, no dia 14 do mês Tishir, mês sétimo do hebraico, né, dos hebreus, de 1844, começou o juízo investigativo pelos mortos. Então nós vamos ver agora na palavra de Deus, certo? Vamos continuando então. É interessante que um fato bíblico indiscutível e que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão é o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só, está escrito onde isso? Eclesiastes 12, versículo 14. Então, para onde foi Jesus após a sua ascensão? Para onde que ele foi? Vamos ver na Bíblia em Hebreus 8, versículo 1 e 2, capítulo 9, versículo 24, depois Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Vamos lá? Hebreus 8 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então Jesus está lá no santuário. O que ele está fazendo lá? Que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. De quê? De homens. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Comparecer por nós, intercedendo por nós, julgando os seres humanos diante de Deus. Olha só o que diz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele estava como sumo sacerdote, lá onde? No santuário, entre os candeeiros, 7 candeeiros. Onde que está esses 7 candeeiros? No tabernáculo celestial, no santuário celestial. Jesus está lá no santuário, está mostrando isso aonde? Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Olha só. Fui atuar, para onde Jesus foi após a sua ascensão? Olha só, ele foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O que aconteceria no céu, na terra, no fim das 2.300 anos? O que vai acontecer na terra no fim desses 2.300 anos? Daniel 8, versículo 14, Apocalipse 14, versículo 6 e
capítulo 11, versículo 18 e 19. Vamos ver na Bíblia, Daniel primeiro? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, né? Aí, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha a mensagem do juízo. Quando começou a falar essa mensagem? Quando finalizou as 2.300 tardes de manhã, os 2.300 anos, que começou-se a pregar isso. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na verdade, agora Apocalipse 11, versículo 18 e versículo 19 diz assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, Daniel 8,14 diz: e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra, como está escrito em Isaías 58, 12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia do sétimo mês, no dia 10 do sétimo mês, dia que era o dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar as profecias dos 1.300 anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Olha só que interessante. Que profecia revela a data do início da contagem das 2.300 tardes ou anos? Vamos ver? Daniel 9, versículo 24 e versículo 25. Olha só o que diz lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos, o santo dos santos. Olha só, quantos 70 semanas estão determinados. Sabe e entende. Daniel 9, 24, 25 diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e dão 69 semanas. Olha só, certo? Então, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 tardes de manhã? Qual? As 70 semanas. 70 vezes 7, 490 anos. Vale relembrar que em profecia cada dia representa um ano, como está escrito lá em Números 14, versículo 34. Também em Ezequiel 4, versículo 7, que lá fala que cada dia é um ano. Certo? Equivale a um ano em profecia. Qual é um dos papéis de Jesus no julgamento? João 5, 22, vamos ver lá? E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, qual é um dos papéis de Jesus no julgamento? O quê? Juiz. Jesus é o nosso juiz.
Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Primeira epístola de São João, 2, versículo 1. Fica perto do Apocalipse ali. Primeira epístola, são cartas que João fez. A primeira carta de João, certo? Capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que está escrito lá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, né? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. Então temos o quê? Um advogado. Jesus é juiz, advogado. Olha só que fantástico, né? Ele que intercede por nós junto a quem? Ao Pai. Por quê? Foi o nome do Pai que foi defamado. Depois nós vamos contar sobre isso, certo? Por que está tendo juízo, por que tudo isso e para quem que é o juízo. Depois nós vamos comentar sobre isso. Mas intercede junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases, certo? Primeira fase, investigativo, teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Jesus. Onde que está escrito isso? Em Daniel 8, versículo 14 e 9, de 24 a 27. Está dizendo isso, certo? Depois você pega a Bíblia e abre lá. Daniel 8, versículo 14 e Daniel 9, de 24 a 27. Certo? E também o investigativo começa aí. Agora, e tem o segundo, que é o de comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos, como a gente já estudou. Então, o que acontece? Jesus vem, antes da volta de Cristo, termina o juízo investigativo. E aí, Jesus, os anjos, né, nos pega e nos leva ao encontro do Senhor nos ares, e nós vamos ficar 1000 anos com Jesus no céu. E de acordo com o Apocalipse 20, versículo 4 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nós vamos julgar até os anjos. Então, julgar até os anjos, por quê? Por causa das nossas obras, de como nós vivemos na terra, nós vivemos querendo Deus, querendo santificar a lei de Deus, buscando obedecer a Deus, não porque queremos ser salvos, mas porque fomos salvos por um Deus misericordioso e amoroso. Ele nos salvou e eu quero Ele na minha vida. Então assim vão pensar os santos. Aí esses aí vão estar com Cristo, analisando como Deus julgou sabiamente, com amor e carinho. E por que fulano de tal não está aqui conosco durante os 1000 anos aqui no céu? Então vai ser comprovação. E depois vai ter o juízo executivo, certo? Que vai finalizar tudo. Onde está isso? Apocalipse 20, versículo de 7 a 10. Fala que depois Jesus vai destruir todo o pecado e o pecador que tiver agarrado ao pecado vai ser destruído. Então existem 3 juízos: o investigativo, o de comprovação e o executivo, certo? Que vai finalizar com todo o mal. O que Deus julgará? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. O que diz lá? Vamos ver? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, somente as coisas boas que Jesus vai julgar? Não, ele vai julgar o quê? Todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos da sua palavra. Romanos 2, versículo 2 fala sobre isso. De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, versículo 12. Vamos ver na Bíblia? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono de Deus. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha só, que interessante, né? Então, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros que está lá no céu de Deus, contendo todas as nossas obras. Se bem que é simbologicamente isso, né? Porque, que tamanho que vai ser, né, essa biblioteca para caber todos esses livros. Então Deus tem uma maneira de guardar, de computar as nossas obras e guardar no céu, certo? E tem mais, até os sentimentos que a gente sente vai ser julgados. Então, como que eu vou ter um sentimento puro? Só quando você está buscando Deus e que é Deus, e Deus ele vem em você, certo? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5, 10 fala. O que diz lá? Porque importa que
todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Então, quantos comparecerão? Todos. O que devemos fazer para sermos aprovados nos juízos? Romanos 8, versículo 1, o que diz lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que buscar Cristo, porque Ele é o Senhor, justiça nossa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, certo? Qual é a norma pela qual seremos julgados? Como que ele vai saber qual é a obra certa e qual é a obra errada? Como que vai saber o sentimento certo, o sentimento errado, pensamento certo, o pensamento errado? Como ele vai saber? Está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12 e em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Vamos ver lá na Bíblia? Então, Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12 diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, veis a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pelo quê? Pela lei da liberdade, a lei moral do êxodo, que das tábuas escrito com o dedo de Deus. Eclesiastes diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só que interessante. Então, seremos julgados pelo quê? Pela lei da liberdade, a lei dos 10 mandamentos, certo? Para nós recapitularmos então, após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, que é a partir de 1844. Cristo, além de intercessor, atua como o quê? Como juiz. As 3 fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Deus vai fazer o quê? Vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo? Porque Jesus vai pegar, ele vai interceder por aqueles que querem Cristo, que querem Ele, que querem sentir Ele, que querem estar com Ele. Ele vai pegar, na hora que lê o seu nome, ele vai pegar e vai entrar na frente e vai colocar as obras dele. Ele vai ser nosso advogado, nosso juiz, nosso intercessor. Aí Deus vai ver o seu nome, ele vai ver o seu nome, mas vai ver as obras de Cristo. Aí, quando ele vê o seu nome, as obras de Cristo, ele vê que Jesus intercedeu por você, você é santo, você é perdoado dos seus pecados, porque você quis Jesus, você buscou Jesus. Mesmo diante de tantas provações, você quis Ele. Por isso que Ele é o Senhor, justiça nossa, certo? Eu, sabendo que há um juízo e almejo esse juízo, para querer estar com Jesus, com Deus, acabar esse pecado, o mundo mal que nós vivemos, nós devemos ter um compromisso de fé. Qual que é esse compromisso de fé? Desejar obedecer a palavra de Deus e aos seus mandamentos. E aceitar Jesus como seu Salvador. E o constituir como seu advogado pessoal. Não só advogado pessoal, como seu Redentor, seu Salvador, o seu amado Rei Deus. Então, Jesus é Deus. Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Então, a gente tem que querer aceitar Cristo como Salvador, certo? Que Deus te abençoe e te ajude a buscá-lo em espírito e em verdade, como diz a palavra. Eu espero que você tenha entendido tudo o que se passou, tudo que está passando no juízo, né? Quando começou o juízo. Se tiver alguma dúvida, você comente no canal que a gente vai estar sanando as dúvidas de você, tá bom? De tudo, como vai proceder, como vai acontecer, tudo certinho. E já estava escrito na Bíblia. Eu comentei só sobre esse estudo, mas tem mais coisas. Desde o Gênesis fala sobre o santuário de Deus do céu, mostrando que há esse juiz,
esse juízo, esse advogado, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos finalizar com oração? Santo Espírito, obrigado por ter estado comigo e com o telespectador que está ouvindo e assistindo esse estudo. Obrigado, Pai. Abençoe a cada um e seja feita a santa vontade e ajude ele a entender que o único que pode interceder por nós perante o juiz, pelo juízo, é Jesus Cristo, nosso advogado. Que o Senhor abençoe a ele e o guie e o transforme conforme tua santa vontade, tua santa promessa. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como está escrito em João 4:24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Qual espírito? Ele. E em verdade, de verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.